boa tarde, tudo bem? Tudo bom com vocês? Tudo bem, prof. Tudo bem, professor. Tudo tranquilo, né? Então, vamos lá. Vamos fazer um resgate da aula, né? De administração de medicações intradérmicas, subcutâneas e intramuscular, tá? Então, quais são os tipos de medicações que a gente faz intradérmica? Pessoal, desliga o microfone aí, por favor. Era o meu, Zana. Quais são os tipos de medicações intradérmicas que a gente faz, tá? As medicações intradérmicas nós vamos fazer a vacina BCG e também os testes de reações quanto aos testes alérgicos, né? Então, a administração de medicação intradérmica é a introdução de medicamento ou solução na derme, né? Observa-se que o volume que vai ser infundido é um volume muito pequeno. Nós vamos usar uma seringa, que é uma seringa de 1 ml, ou vocês vão encontrar uma seringa de 100 unidades, que corresponde a 1 ml, tá? A agulha que nós vamos utilizar é aquela agulha 13 por 4,5, que é aquela agulha que a cor dela é caramelo. Na maioria das vezes, depende do fabricante, quando faz a aquisição, a compra da seringa, essa seringa de 100 unidades, ela já vem com a própria agulha, tá? Então, a medicação intradérmica, a administração de medicamentos por via intradérmica, ela é indicada, como eu falei para vocês, administrar a vacina BCG e também fazer o teste de PPD, que é o teste tuberculínico, tá? E também, e no caso, fazer teste de reações alérgicas, né? Então, são essas situações que são utilizadas a administração de medicamentos por via intradérmica. Os locais que são utilizados para a realização essa medicação por via intradérmica tem que ser um local onde tem fácil visualização para a gente fazer uma análise posterior e também um local que tenha pouca pigmentação e poucos pelos. Então, onde tiver tatuagem na região do antebraço, eu não posso fazer, tá? Eu tenho que buscar uma região onde ela seja uma região íntegra, sem pigmento essa pele, fácil visualização e pouquíssimos pelos. Então, qual material que nós vamos utilizar, né? Eu vou precisar uma seringa de 1 ml, que eu falei para vocês, uma agulha 13 por 4,5, se a agulha que eu vou utilizar para fazer a administração da medicação não vier já, tá? O volume máximo que eu vou administrar é meio ml, tá? E eu vou usar um ângulo de 15 graus. Quando eu for fazer a realização dessa técnica, a seringa ela vai entrar bem próxima, rente à pele. E com o bisel voltado para cima, tá? O que eu tenho que ter? Quais são os critérios que eu tenho que analisar? Primeiro, além da pele com pouca pigmentação, pouco pelo, eu tenho que avaliar ali a questão de sujidade, se de repente a região que eu vou fazer a administração dessa medicação, ela esteja com suor ou ela esteja suja, vai ter que ser lavado com água e sabão, aquela região, vai ter que ser bem seca, tá? E depois, posteriormente, será realizado a administração da medicação. Por quê? Nessa medicação, nesse tipo de via de administração, não se utiliza álcool 70 para fazer a dissepsia, tá? Ali, o máximo que eu vou usar é um algodão seco. Eu não utilizo álcool 70, somente algodão seco, tá bom? Então, eu vou fazer, a princípio, o quê? Eu vou avaliar o local da administração da medicação, vou avaliar as condições de higiene. Se tiver, no caso, que lavar, vou solicitar que seja lavo com água e sabão, secar para depois eu realizar a técnica, tá?
Então, toda vez que eu fizer a administração de uma medicação por via intradérmica, eu vou utilizar a seringa, ela vai ser aquela seringa de 100 unidades, que corresponde a 1 ml, a agulha 13 por 4,5, com aquele bisel para cima. O que é o bisel? O bisel é aquela parte chanfrada da agulha, é aquela parte onde tem o corte da agulha. Então, observe-se que toda vez que eu fizer a administração de uma medicação na via intradérmica, eu vou entrar bem rente, com um ângulo de 15 graus, aqui, observa, e o biselzinho para cima e vou injetar lentamente o líquido. Ao injetar lentamente esse líquido, vai ocorrer a formação desta pápula aqui, que vocês estão vendo aqui nesse braço aqui, que foi provavelmente administrado uma medicação, uma vacina BCG, tá bom? Então, toda vez que eu fizer essa técnica, ao eu retirar a agulha da pele do paciente, da região intradérmica, eu não posso fazer fricção e muito menos apertar o local onde foi injetado o medicamento ou o componente para fazer o teste alérgico, tá bom? Então, observe-se aqui, ó, todas as vezes que eu vou fazer procedimento invasivo, é obrigatório o uso de luvas de procedimento, né? E também esse material, após utilizado, ele vai ser despachado, descartado numa caixa que nós chamamos de Descarpax, tá? Então, é uma técnica extremamente simples, extremamente fácil, porém, para que ocorra êxito na realização dela, ela tem que ser feita dentro do que eu acabei de explicar, né? Aspirei o líquido nessa seringa e vou fazer, passo algodão seco, o bisel voltado para cima, e vou introduzir a agulha num ângulo de 15 graus, bem próximo, quase rente à pele. Dá para vocês observarem aqui nesta foto, tá? E vou injetar lentamente, aonde após eu injetar, vai ocorrer essa formação dessa pápula aqui que nós estamos visualizando nessas fotos. Então, vamos passar para a nossa outra via de administração, tá? Que é uma via de administração que ela é muito utilizada para pessoas que fazem uso de insulina, pacientes com os quais nós vamos administrar algum tipo de medicação, que pode ser para dor, né? Medicações relacionadas a reações alérgicas, que é a administração da via subcutânea. Ou seja, eu vou administrar medicamento dentro desse tecido frouxo, esse tecido conjuntivo frouxo. Observe-se aqui, nesta foto, faço uma prega com a pele, entro com a seringa e com a agulha no ângulo de 90 graus, tá? Para administrar a medicação. Então, é uma via que é indicada em caso que haja necessidade de uma absorção lenta. Eu não vou ter necessidade de uma absorção rápida. A absorção dela é lenta. Então, através dessa via, nós vamos administrar heparina, que é anticoagulante, outros tipos de anticoagulante, Clexane, que ele já vem pronto, é só nós administrarmos, enoxaparina também, que ela já vem pronta, é só nos administrarmos, a insulina para pacientes que fazem uso, que são pacientes diabéticos, as vacinas, que é a sarampo, a tríplice, a dupla, a febre amarela, também é pela via intradérmica, né? Às vezes, nós vamos administrar algum opioide, ou o paciente está com muita dor, fazemos um tramal pela essa via também, um tramadol, uma adrenalina pela via subcutânea em caso de alergia. Então, essa região é uma região de absorção, porém, ela é uma absorção lenta. Eu não posso fazer medicações nessa região, a qual eu quero uma resposta rápida. Então, as características do tecido subcutâneo é um tecido que ele tem
pouca irrigação e não tem músculo, né? Pouquíssimo músculo. Por isso que a absorção dele é lenta, tá? Então, toda vez que eu for fazer essa administração dessa medicação, eu tenho que não esquecer de fazer a prega, fazer aquela dobra com a prega, que vocês viram no slide, uns 2 slides anteriores, e vou trabalhar com a seringa num ângulo de 90 graus. Bom? Quais são os locais de administração da medicação? Porque essa medicação, geralmente, um tratamento de insulinoterapia, ou às vezes, dependendo do nível de glicemia do paciente, ele vai estar utilizando insulina de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas. Eu posso administrar sempre no mesmo local? Não. Então, eu tenho que fazer um rodízio de administração dessas medicações, né? Às vezes, uma hora eu vou administrar por essa via uma insulina, e no próximo horário não seja insulina, seja um outro tipo de medicação. Então, existe em nosso corpo uns locais que são específicos para administrar essas medicações. Então, aqui, vocês estão vendo, nós temos aqui essa região periumbilical, tá? Que também, se eu for administrar aqui, eu vou fazer a dobra, faço a prega, passo um algodão seco e um algodão bem, quando eu quero dizer seco, não, desculpa, um algodão umedecido com álcool 70, mas pouquíssimo álcool. Não encharque esse algodão, não encharque, somente umedecido. Faço a antisepsia, faço a prega e administro no ângulo de 90 graus, tá? Eu tenho essa face posterior interna do braço também, que é um local bom para nós administrarmos. Eu gosto de fazer nessa região periumbilical, que em volta do umbigo, essa região aqui posterior do braço também, tá? Temos essas regiões escapulares aqui, ó, que são abaixo aqui das escápulas, que facilita muito. Essa região ventral glútea aqui. Eu tenho também a região, as faces anteriores da coxa, né? Então, eu tenho opções para fazer a administração dessa medicação. Não preciso utilizar somente um local, tá? Que assim eu vou minimizar a dor que o paciente vai sentir, porque várias administrações no mesmo lugar, aquele local vai ficar sensível e doloroso, tá bom? Então, a área de aplicação é o tecido subcutâneo entre a pele e o músculo, usado para o medicamento que deve ser absorvido lentamente, e realizar rodízios constantes nos locais de aplicação em pacientes diabéticos. Por quê? Como eu falei anteriormente, né? Às vezes ele tem aquele esquema de insulinoterapia que vai ser feito de 4 em 4, 6 em 6 horas. Vou utilizar aquela seringa de 1 ml, que é a mesma seringa que eu acabei de falar para vocês lá na via de administração de medicação intradérmica, que é 100 ml, 100 unidades corresponde a 1 ml, ou também eu posso usar a seringa de 3 ml. Vou usar uma agulha 13 por 4,5, porque eu vou entrar com um ângulo de 90 graus, tá? Observe aqui, tá? Ou eu posso utilizar uma agulha 25 por 7 ou 25 por 8, em caso de paciente que tem aquela obesidade mórbida, que o paciente seja muito obeso. Aquele paciente muito, muito obeso, se eu for utilizar essa agulha 13 por 4,5, não vou atingir a via certa para administração. Então, ele tem uma parede abdominal ali muito espessa em tecido adiposo. Aí a gente pode utilizar essas agulhas aí, que são um pouquinho calibrosas e maiores que a 25 por 7 ou a 25 por 8. Somente tem uma ressalva. Todas as vezes que eu utilizar essa agulha 25 por 7 ou 25 por 8, eu vou mudar o ângulo de administração. Eu vou utilizar um ângulo de 45 graus, tá? Igual está ilustrado nesta figura aqui. Se eu for usar uma agulha 13 por 4,5, vou entrar no ângulo de 90 graus. Se eu for usar uma agulha de 25 por 7 ou 25 por 8, eu vou utilizar um ângulo de 45 graus. Após a administração, não realizar massagem no caso de administração de insulina
e heparina. Eu fiz a prega, fiz a antisepsia, administrei a medicação, retira a agulha, não vou massagear. O máximo que eu posso colocar ali é só encostar um algodãozinho seco em caso se apresente sangramento ou não, tá? Existem algumas técnicas que facilitam muito na administração desses medicamentos, principalmente em uso de medicamentos que são anticoagulantes, como eu citei, heparina, enoxapacrina, clexane, né? Eu fazer uma compressa com gelo no local, tá? Uma compressa gelada no local que eu for administrar essa medicação, porque eu vou fazer uma vasoconstrição naquele local, né? Então, a hora que eu introduzir a agulha, administrar a medicação, o risco de houver um sangramento após a retirada da agulha é muito menor, principalmente em pacientes que têm problemas, distúrbios de coagulação, tá? Que podem apresentar algum tipo de sangramento após a realização da administração da medicação. Então, se eu fazer uma compressa de água gelada, com um pouquinho de gelo ali, durante uns 5 minutinhos, e depois eu fazer a aplicação, a administração da medicação, vai minimizar bastante o risco de complicações pós administração da medicação. Então, também eu tenho que avaliar, como é um paciente que eu estou fazendo um rodízio na administração dessa medicação, então tem lugares que por um acaso ficaram com hematomas, que ficaram levemente enrijecidos, esses locais eu descarto. Eu não faço a administração de medicação nesses locais que estão endurecidos ou com presença de hematoma, tá? Então, vocês viram que é uma técnica simples, porém, nós temos que ter algumas atenções quanto à administração dela, tá? E também, agora, a gente vai falar da técnica de administração de medicação intramuscular. Então, essas duas vias de administrações que eu acabei de explicar, que é a intradérmica e a subcutânea, e nós vamos explicar também a via intramuscular, são vias de administração parenterais, né? O que são vias de administração parenterais? São medicamentos que não passam pelo trato gastrointestinal, tá? São medicamentos que ele vai ter uma absorção mais rápida do que os medicamentos por via oral, tá? Então, esses tipos de medicamento, intramuscular, subcutâneo, intradérmico e endovenoso, que eu vou explicar daqui a pouco, são vias de administração parenterais. Então, se de repente tiver alguma pergunta, se assinale verdadeiro ou falso, as medicações que são administradas pelas vias parenterais, elas têm absorção mais rápida do que são as medicações administradas por vias enterais, aí vocês vão colocar verdadeiro, tá bom? Por quê? As vias enterais são as medicações de via oral, que elas vão passar pelo trato gastrointestinal, que nós chamamos de efeito de primeira passagem. Então, é por isso que a absorção dela não é imediata quanto a medicação por via parenteral. Então, a administração de medicação na via intramuscular é o quê? É a introdução de um líquido dentro da massa muscular. Esse líquido ele pode ser uma medicação que na composição química dela ela seja um pouco oleosa, né? Então, qualquer medicação líquida que eu administrar dentro da massa muscular vai ser uma injeção por via intramuscular. Então, nós temos alguns critérios em questão a volume que podem ser administrados em alguns tipos de grupos musculares, e também nós temos observações a serem feitas quanto à técnica da administração da medicação. Vamos aproveitar aqui, vamos ver aqui nessa foto
aqui é uma região do deltoide, tá? Observa-se que o profissional ele vai apoiar a mão, o dedo mínimo, próximo à cápsula articular do ombro, processo acrômio aqui, tá? E ele vai fazer uma prega nessa região muscular do deltoide, com o dedo indicador e o dedo polegar. Então, quando nós utilizamos essa técnica e for fazer essa prega, a medicação ela vai ser administrada bem na região central do músculo deltoide. Por que eu estou falando da questão da técnica de posicionamento do bisel? Vamos lembrar lá da aula de anatomia que as fibras musculares, elas têm as inserções iniciais e as inserções finais. Então, e quanto à disposição dela no grupo muscular. Então, o deltoide, ele vai ter essa inserção inicial, inserção final, tá? E as fibras musculares, elas estão em posições verticais. Então, se eu entrar com esse bisel lateralizado da agulha, eu vou entrar entre uma fibra muscular e outra. Então, eu vou minimizar o risco de lesões, porque eu entrando com esse bisel lateralizado, eu não vou promover corte no tecido muscular, né? Então, aí fica muito mais fácil, o paciente vai referir, ele quase não vai referir dor, porque eu estou utilizando a disposição das fibras musculares e vou inserir o bisel e a agulha acompanhando essas fibras musculares. Então, a agulha vai entrar entre uma fibra e outra, aí eu vou administrar a medicação. Entenderam? Então, toda vez que eu for administrar uma medicação, vou estar de luva, certo? Vou avaliar o local onde vai ser administrada essa medicação. No caso, como é região do deltoide, a gente tem um volume que pode ser administrado. Eu não posso administrar qualquer tipo de volume aqui nessa região, porque é um grupo muscular pequeno. Aí vai ficar muito dolorido. Então, eu vou fazer esta prega, vou fazer a antisepsia de um algodão úmido com álcool 70, vou encostar a agulha na pele e vou introduzir. No momento que eu introduzir a agulha toda, eu vou segurar com o dedo indicador e o dedo polegar, que está apoiando aqui no ombro, fazendo a prega. Com esses dois dedos, eu seguro a seringa e com a mão direita, se for o caso, ou esquerda, de acordo com quem estiver fazendo, eu vou aspirar o êmbolo. Ao eu aspirar o êmbolo, vai fazer com que eu constate se foi pego ou não algum vaso muscular. Se não pegou nenhum vaso muscular, eu vou injetar essa medicação lentamente, retiro a agulha firme e reposiciono ali um algodão seco para caso haja algum tipo de sangramento. Aí essa seringa, junto com essa agulha a qual eu introduzi no baço do paciente, elas vão serem desprezadas juntas dentro de um descarpado. Então, no deltoide, como nós estamos em questão aqui, é um grupo muscular que nas literaturas atuais está falando que nós podemos administrar até 2 ml. Mas já tem literatura, tem pesquisas que estão em caminhos, em fase de análise, em fase de evidenciar essa pesquisa, onde vai diminuir o número de volume de ml administrado no deltoide, tá? Que está na pesquisa 1 ml. Mas, nas literaturas atuais, a gente vai encontrar como 2 ml. Então, observe, bisel lateralizado. Todas as vias de administração intramuscular, o bisel é lateralizado. Nunca para cima e nunca para baixo. Outro local que eu tenho também para fazer a administração de medicação intramuscular, eu tenho a região do vasto lateral, o músculo do vasto lateral, tá? Que eu também posso fazer. Eu tenho aqui a cápsula articular do cotovelo, do joelho, desculpa. Eu tenho aqui o processo acrômio do quadril, né?
onde está inserido o fêmur, a cabeça do fêmur. Vou fazer uma prega, tanto com o indicador quanto o polegar, e vou pinçar esse músculo. Faço antisepsia da pele com álcool 70 e encosto a agulha e introduzo bisel lateralizado. Aspirei, não veio sangue, eu administro. Caso tenha pego algum vaso e saia sangue, eu vou fazer, eu troco esta agulha, retiro, troco esta agulha, coloco uma agulha nova e vou administrar essa medicação em outra região, tá bom? Nós temos também aqui a mais famosa, e essa aqui eu gostaria que vocês tivessem uma atenção muito enquanto esta via de administração na região dorso glútea, porque nessa região aqui nós temos um nervo que passa, que é o nervo ciático, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, se eu administrar a medicação e a agulha tocar nesse nervo ciático aqui, o paciente vai sentir muita dor. Então, para que isso não ocorra, para que isso não aconteça, este incidente, nós utilizamos algumas técnicas que eu vou explicar, tá? Aqui eu tenho o glúteo direito, certo? Glúteo direito, glúteo esquerdo. Aqui eu tenho a prega intraglútea, tá? Aqui eu tenho o osso sacro. Então eu vou pegar um algodão com álcool, o paciente deitado de bruço ou em pé, e vou traçar uma linha imaginatória vertical da crista ilíaca até a prega glútea aqui. Vou traçar uma linha horizontal das pregas intraglúteas para a crista ilíaca. Aí vou ter um quadrante aqui, não tem? Ó? 1, 2, 3, 4. Aí eu vou fazer no quadrante superior externo. Porque se eu falar quadrante superior direito, se eu for fazer na esquerda, na perna esquerda, quadrante superior direito vai dar bem próximo aqui, ó, do nervo ciático, que ele vai estar passando aqui. Então eu vou sempre fazer quadrante superior direito. Quadrante superior direito, faço a prega com o indicador e o polegar, a antisepsia aqui, e entro com o bisel lateralizado também, porque a disposição das fibras musculares são horizontais e elas vão pegar a inserção inicial com a inserção final. Então, eu entrando com o bisel lateralizado, a probabilidade de eu pegar um vaso ou romper uma fibra muscular é quase nenhuma, tá? Então, sempre que eu for fazer administração de medicamentos na região intramuscular, na região dorso glútea, eu vou fazer essa técnica aqui, né? Vou pegar o glúteo direito ou esquerdo e vou dividi-lo em quadrantes. E vou fazer no quadrante superior externo, independente de seja lado direito ou lado esquerdo, certo? Também tenho essa via de administração, que é uma via ventroglútea, que é muito bom para nós fazermos em paciente que tem restrições de movimento, pós-operatórios, que não podem mudar os decúbitos, tá? Então, é uma região muito tranquila de nós fazermos essa medicação. Mesma coisa, mesmo, não tem outro mistério, bisel lateralizado. Vou administrar aqui até 3 ml e vou apoiar a minha palma da mão na região trocantérica, aqui na cabeça do fêmur, e o dedo indicador e o dedo médio nas cristas ilíacas, e afasto. Observe que quando eu afasto, vai formar uma letra V. Aonde, entre essa letra V, bem aqui, eu faço antisepsia com álcool 70, né, algodão úmido, e vou entrar com bisel lateralizado. Aspiro, não veio sangue, não teve refluxo de sangue. Na seringa, administro a medicação. Essa região aqui é a que dói menos, tá? Aqui tá a técnica que eu falei.
todas as vezes que ao eu preparar, ao eu administrar a medicação, eu vou desprezar o conjunto junto, a agulha e a seringa dentro dessa caixa de Descarpax. E vou observar, vou me atentar a uma distância segura para descartar aqui, tá? Porque o máximo a gente pode colocar até aqui nessas linhas ponteadas. Mas tem gente que vai pondo, e quando você assusta, tá transbordando aqui de seringa e agulha. Então, se eu aproximar muito o meu dedo aqui, corre o risco de eu furar, tá? Então, a gente despreza com uma margem de segurança. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida quanto à administração dessas 3 vias que eu dei agora? Intradérmica, subcutânea e intramuscular. Sim ou não? Não. Não? Para mim, tranquilo, professor. É super tranquilo, é mais fácil do que nós tirarmos um doce da boca de uma criança, né? Então, são vias simples, são vias fáceis de nós administrarmos e não exige muito da gente. Só tomar os cuidados quanto às medidas de biossegurança, né? Manuseio de material estéreo, tudo aquilo que o professor Davi falou, né? Fora isso, assim, é de boa, é bem fácil e super tranquilo, tá? Vamos agora, eu vou dar sequência na aula, nós vamos entrar na administração de medicação por via endovenosa, tá? E junto também vai estar verificação de glicemia capilar, tá? Então, todas as medicações, todos os preparos na administração da medicação, ela vai exigir de nós profissionais, seja médico ou enfermeiro, concentração, princípios científicos, que a gente já vem discutindo isso desde as primeiras aulas, né? E técnica. A técnica que a gente tem que seguir para minimizar nenhum tipo de minimizar, não expor o paciente a nenhum tipo de erro, tá? Então, a administração de medicação endovenosa é aquela medicação que ela tem uma absorção rápida, tá? Ela também é uma via de administração parenteral, tá? Então, as vias de administração parenterais são intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa. Porém, o que diferenciam entre elas? O tempo de absorção da medicação. Então, a medicação, quando ela é administrada por via endovenosa, a absorção dela é imediata. Então, eu tenho que ter o quê? O mínimo de erro possível porque as reações que o nosso paciente possa apresentar após a administração são reações imediatas. Então, muitas vezes são tomadas de decisões que nós vamos ter que ter porque pode implicar em risco a vida do nosso paciente, tá? Então, trata-se de administração de determinada droga por injeção, que é liberado diretamente no tecido ou no sangue, sem que atravessa a mucosa intestinal. Por que ele falou tecido aqui? Por causa das outras vias que eu acabei de falar, intradérmica, subcutânea e intramuscular. Tá? No sangue, a absorção é extremamente imediata e a mucosa intestinal já é uma absorção enteral, porque ela é por via do trato gastrointestinal. Ela sofre o efeito de primeira passagem. Então, vamos lá. Também a gente utiliza muito essa via de administração para fazer coleta de sangue, para fazer análise, exames laboratoriais, tá? O que vai mudar nisso? Vai mudar a questão de técnica mesmo. Aqui, observando nessa figura, vocês estão vendo que o braço do paciente está garroteado, as veias dele são extremamente visíveis e palpáveis, tá?
E aqui o profissional está colhendo sangue venoso para fazer exame laboratorial. Então, ele utilizou essa fossa que nós chamamos de fossa anticubital. Ele vai introduzir, aqui está agulhada a seringa, ele vai introduzir, é uma agulha de 25/8, essa aqui, ele vai introduzir lá o bisel para cima. Então, ele puncionou, fez a antisepsia, que a gente vai fazer com algodão úmido de álcool, com o braço garroteado aqui, ele vai fazer a antisepsia do sentido distal, que está aqui, a mão, para o sentido proximal, aqui está o corpo dele. Ele fazendo essa técnica do sentido distal para o proximal, e o braço estando garroteado, ele vai promover aqui uma estase na veia. A veia vai ficar mais engurgitada, a veia vai ter mais sangue, então fica de uma fácil palpação, uma fácil visualização para nós realizarmos esse procedimento, tá? Então, no caso que eu vou coletar sangue para exame, eu vou manter este braço garroteado, certo? Então, nesta via de administração deve ser feita de maneira lenta, monitorando as reações do paciente. O fármaco alcança a corrente sanguínea através de uma veia e os efeitos são imediatos. Se eu estiver fazendo uma medicação que ela causa muita reação no paciente, se eu injetar muito rápido, é o Buscopan composto. Se eu injeto essa medicação muito rápido, o paciente vai ter ele vai desmaiar, tá? Então, eu vou puncionar essa veia e vou injetar essa medicação lenta. E eu tenho que fazer sempre, quando eu for fazer qualquer tipo de medicação endovenosa, com o paciente sentado, se for na região do braço ou antebraço ou fossa anticubital, apoiado em uma superfície rígida, tá bom? Então, ela é o quê? É uma administração de medicamentos que é direto na corrente sanguínea através de um acesso venoso, tá? Que ele pode ser um acesso venoso periférico ou um acesso venoso profundo. Em que situações que a gente faz um acesso venoso profundo? Um paciente que está na unidade de terapia intensiva, um paciente que vai fazer um cateterismo cardíaco, um paciente o qual vai ficar um longo tempo em uso de antibiótico terapia ou em drogas, medicamentos, que elas são, que nós chamamos de irritantes e vesicantes. Então, vai necessitar de uma veia mais calibrosa, uma veia que tenha mais tecido, né, do que uma veia superficial. Agora, essa veia superficial eu utilizo para fazer ou a coleta de sangue para exame, uma medicação, uma medicação que o paciente, a gente vai fazer ali uma medicação e só faço a medicação, funciona essa veia, depois eu não vou deixar essa veia funcionada, eu tiro, então eu utilizo as veias periféricas. Então ela é indicada para administração de soluções que necessitam ser absorvidas rapidamente, assegurando uma ação imediata. Então, se um paciente está lá apresentando reações alérgicas gravíssimas, eu vou fazer essa medicação via oral? Não, nós vamos fazer ela por via endovenosa. Aqui eu tenho um braço, onde aqui eu tenho algumas redes. Aqui eu tenho a veia subclávia, que ela fica nessa região aqui da escápula. E nós vamos aqui, eu tenho uma veia de acesso profundo, é uma veia calibrosa, e quem faz punção de subclávia é médico. Enfermeiro não punciona subclávia, tá? Eu, enfermeiro, professor Davi, Vilma, Darlene, Roseli e professora Elisângela, nós puncionamos jugular, tá? Mas a veia subclávia, ela é puncionada por médico, tá? É uma veia que ela é bem calibrosa, ela tem um alto fluxo de sangue, ela comporta a infusão de grandes volumes, tá? Então, por isso que é utilizada muito em terapia intensiva, em cirurgias de alta complexidade, cirurgias muito extensas, utiliza-se esse tipo de vaso. A via endovenosa,
ela possui vantagem e desvantagens. Vamos lá para as vantagens. Ela comporta, ela permite a administração de grandes volumes de líquido, a administração de soluções que são contraindicadas para as outras vias, tá? Como eu citei, tem medicações que elas são irritantes, que elas vão causar irritação no vaso, tem medicações que são vesicantes, que também vão causar irritações ali na região do vaso, do tecido, pode causar flebite, que é a inflamação da veia, né? Aí por aí afora são algumas complicações que possivelmente possam acontecer, né? E um dos efeitos dela também é que, se às vezes o paciente tem processos de irritações gástricas, como ela é por via endovenosa, ela não vai atingir, danificar tanto essas lesões gástricas que ele possa ter. E por outro lado também, existem algumas medicações que elas podem ocorrer interações medicamentosas com o próprio suco digestivo, tá? Então, a presença daquele ácido clorídrico que tem ali no estômago, ele pode causar alguma alteração, uma interação no fármaco e, às vezes, propriamente inibir a ação dele ou, às vezes, anular a ação dele. Então, a gente sempre tem que estar atento quanto a essas questões, tá? De interações medicamentosas, questões de analisar, né, a real situação deste paciente antes de ser prescrito a via. Tá? Qual que é o efeito de desvantagem? Desculpe. É uma absorção rápida. Então, para nós revertermos um caso de um erro, é complicado. A técnica, por ser uma administração endovenosa, é muito invasiva. Então, se eu for fazer um acesso venoso central, vou precisar de material esterilizado, capote, campo cirúrgico, compressa cirúrgica, gorro, máscara, luva cirúrgica, enfim. Né? Ela pode causar irritação e dor no local da aplicação, como eu acabei de falar, que são a composição química da medicação, se ela é irritante ou vesicante. Caso ocorra um extravasamento, ou seja, um vazamento da medicação fora da veia, e ela atingir o tecido ali, periadjacente ali, pode causar irritação, dor, hematoma, né? E também, uma vez injetado, não tem como nós removermos. Então, no caso aqui, como nós estamos falando das medicações que nós vamos utilizar as vias periféricas, né? Nós temos sempre que atentar a alguns princípios científicos. Lembrem da aula de anatomia, da posição anatômica. O que é distal para proximal? Então, eu tenho que atentar a esses princípios científicos, tá? Aqui eu pus uma ilustração, não vem ao caso no momento, que um recém-nascido a gente temos uma outras locais para administrar as medicações que são pelo couro cabeludo, tá? A região cefálica. Então, em pacientes que necessitam grandes volumes, pacientes que têm que ter tem dificuldades de acesso venoso, que tenha fragilidade capilar, pacientes que fazem muito uso de quimioterápicos, medicações que causam fragilidade capilar, aí vai ter que lançar mão de um acesso mais profundo, uma punção de subclave aqui, tá? Observa-se aqui, ó, o posicionamento. Aqui a gente tem a veia subclávia passando aqui, né? Ó. Ela vem daqui, aí ela vai se dividir aqui para a veia carótida interna e externa, e aqui ela vai vir na região da subclave. Aqui, ó. Tá?
Então, é um processo, é uma punção que é realizada pelos profissionais médicos, tá? E a gente tem a região aqui, a veia jugular, que num caso de uma situação de urgência e emergência, a gente punciona ela. Em unidade de terapia intensiva, a gente vai usar um catéter central. Aqui é um catéter central de duplo lumen. O que é um catéter central de duplo lumen? Eu tenho duas vias de entrada que eu posso conectar medicações, tá? Essa terceira via aqui é um fio guia. Então, também é realizado pelo profissional médico. Ele vai fazer a introdução dele e vai fazer a fixação desse catéter aqui através dessas duas abinhas por meio de sutura. Então, atentando à questão dos princípios científicos, da posição anatômica, eu vou trabalhar o distal proximal. Vou fazer uma medicação, o qual é uma medicação rápida, ou às vezes ela mesma pode estar diluída num soro em 100 ml de soro fisiológico, 200 ml de soro fisiológico, posso usar essas mãos, essas veias aqui da região da mão, tá? Que é a veia basílica, cefálica e essas aqui que são as veias metacarpianas. O que eu tenho que estar atento é que eu nunca vou puncionar aqui, ó, na região onde eu tenho movimentos de flexão e extensão, tá? Essa região aqui eu não vou puncionar, então eu vou ter que ir após essa região de flexão e extensão da mão, tá? Então vou já começar a entrar na região do antebraço. Como eu expliquei lá no caso da coleta de sangue, a veia intermediária que fica na região da fossa ilíaca, ela facilita muito para a retirada de sangue. Faço o garroteamento, calça-luva, faço o garroteamento para fazer estase venosa, peço para o paciente abrir e fechar a mão umas 5 vezes, manter a mão fechada, faço antisepsia contra distal para aproximar o contra-refluxo sanguíneo, retorno venoso, vai promover uma estase aqui e essa veia vai ficar bastante engurgitada, fácil de funcionar. Existe outra técnica também para fazer técnica de dilatação de veia, que a gente dá alguns tapinhas nessa região ou na região que eu quero funcionar, e esses tapinhas vai fazer com que libere histamina, e a histamina vai fazer com que o vaso fique mais engurgitado e facilita também a punção, tá? Nesse caso aqui na coleta de sangue, vou permanecer com o garrote aqui, e assim que eu retirar a quantidade certa de sangue para mandar para análise, eu vou desgarrotear. Agora, se eu tenho esses tubetes aqui, que já vem com esse dispositivo aqui, a partir do momento que eu punciono a veia, eu só vou desconectar devagarzinho, eu tiro o tubete aqui e vou conectando o outro, porque aqui tem uma válvula que vai impedir o refluxo do sangue aqui para fora. Numa administração periférica aqui, então eu vindo da lógica do distal proximal, vou vir aqui da mão e vou até chegar aqui nessa região. Eu posso utilizar essa veia basecefálica aqui eu também tenho uma veia que passa aqui, a braquial aqui, tá? Então eu tenho a fossa anticubital. Então eu tenho uma gama de veias fáceis de serem puncionadas. E se eu vou fazer com que o paciente vá ficar tomando algum tipo de medicação por umas horas, eu evito de puncionar a região dessa região onde tem movimento de flexão e extensão, que a região essa região aqui, acabei de falar o nome dela, esqueci, daí eu lembro. A região mediana do cotovelo, porque se o paciente dobrar o braço, vai interromper o fluxo de infusão da medicação, tá? Então, eu venho para a região do antebraço, aonde eu vou ter essas veias que o paciente, às vezes, ele pode até dobrar, fazer a flexão do antebraço aqui, e não vai obstruir e correr o risco de romper esse vaso. Tá? Então, uma das complicações que eu tenho da punção intravenosa ou endovenosa são essas questões aqui, tá? Às vezes, o vaso está muito fragilizado, e após um tempo de infusão, a veia rompe,
Aí o líquido, a medicação, em vez de ir na corrente sanguínea, ela vai extravasar no tecido, tá? E aqui a gente vai ter uma reação que vai ser bastante dolorida, quente, que nós chamamos de infiltração, tá? Vai estar dolorido, vai estar quente, vai estar edemaciado, que é inchado, tá? Aí, se aconteceu isso, eu tenho que retirar essa punção, trocar o dispositivo de punção e utilizar buscar outra via de punção. Tá? Aqui tem umas fotos que são referentes às complicações que foram realizadas. Observe aqui o edema, inchaço, aqui também, né? Uma das outras complicações que pode apresentar, quando ocorre rompimento do vaso, de derramamento de sangue, aí eu posso ter presença aqui, ó, de hematomas, tá? É uma coisa que fica dolorida, pode ocorrer também através de uma transfixação da veia, que às vezes a gente entra com o ângulo errado dessa agulha e transfixa a veia e pode vazar um pouco de sangue por esse tecido aqui e causar hematoma, tá? A flebite, observa isso aqui, ó, tá uma região bem permeada, com a presença de todos os sinais flogísticos, dor, rubor, calor, tá? Edema, então fica bem dolorido, quente. Então aqui, se não tomar cuidado aqui, pode até dar início a um processo inflamatório. E também pode ser ocasionado aqui por questões de medicações que sejam irritantes, que elas possam irritar o vaso, tá? Então, para tudo isso, nós precisamos encontrar conhecer os nossos tipos de materiais, tipos de seringas que são existentes no mercado, tá? Aqui é aquela que eu falei para vocês, que é a seringa que eu uso para fazer a intradérmica. Eu tenho aqui a seringa de 50 unidades, que vai corresponder a meio ml, e tem a seringa de 100 unidades, que vai corresponder a 1 ml. Esse fabricante aqui, ele já manda a seringa do jeito que ela vem com a proteção da agulha, ela já vem agulhada. E aqui eu tenho seringa de 3, 5, 10 e 20 ml. E vocês observem que essas aqui são de rosquear, né? Então, chama-se seringas de Luer-Lock, tá? E, então, esse tipo de seringa aqui não tem como utilizar para fazer uma passagem de sonda vesical, porque esse bico dela aqui não ajuda a gente em nada, tá? Tem que ser uma seringa com bico. Aqui eu tenho as agulhas que eu falei para vocês. A verdinha é 25x8. Essa cinza 25x7. Essa 40x12 aqui, a cor de rosa, ela só é utilizada somente para o preparo da medicação. E aqui é a 13x4,5, que é a caramelo, que eu posso usar ela tanto para via intradérmica como para via subcutânea. O que eu falo, quando eu falo bisel, essa parte chanfrada aqui, ó. Essa aqui é a parte cortante da agulha. Então, se eu for fazer uma medicação intramuscular, eu vou entrar com essa parte aqui lateralizada. Se eu for fazer uma medicação endovenosa, eu vou fazer com esse biselzinho aqui para cima, né? E se eu for fazer uma medicação intradérmica para formar aquela pápula, também essa aqui com biselzinho para cima. Tá? Aqui nós temos alguns dispositivos que facilitam muito a nossa vida profissional, tá? Que nós temos o dispositivo intravenoso periférico agulhado, que todo mundo conhece como scalp, tá? Então, essa aqui é uma parte rígida, que é a agulha. Essa aqui é uma parte de conexão de uma mangueirinha. E essa parte de conexão aqui, eu tiro essa tampinha e vou conectar ou ao equipo de soro, ou às vezes à seringa propriamente